Bom dia, pessoal. Heraldo Butter, primeiro a entrar. Karine, que maravilha. Pessoal, oi Júnia, bom dia. Faça um favor para mim, por favor. Opa! Pessoal, hoje vem Magic Paula aqui, então faz um favor para nós. Fran de Fortaleza. Pessoal, muito coraçõezinhos, muitos aviõezinhos e escreve de onde que você está. Cristiano Guerreiro, obrigado, Cristiano. Marcos Leuri, saúde. Elaine. Nossa, que jogo que foi ontem, o jogo de futebol, né? Jogo de futebol. O time de futebol feminino está o máximo, voleibol feminino o máximo. Vocês, mulheres, estão arrebentando a boca do balão, como diz a molecada. Indaiatuba, Curitiba, eu vou 14 de setembro para Curitiba. Eu vou 14 de setembro para Curitiba. Manda uma mensagem lá no privado, sou de Curitiba, e eu vou ver se eu consigo o ingresso para você. Nossa, o Flávio está falando Santa Maria, muita chuva por aqui de novo. Legal. Minha referência falou meu nome. Mara. Ó, pessoal, eu posso avisar vocês. Dia 2 de novembro tem Brasília. Dia 2 de dezembro tem Brasília. Dia 14 de setembro tem Curitiba. Dia 12 tem Alphaville, evento gigantesco. Isso. Minas Gerais, Montes Claros. Nossa, faz muitos anos que eu não vou para Montes Claros. Cidade do Beto Guedes. Que maravilha. Pessoal, isso. Muitos coraçõezinhos pra gente, por favor. Nós estamos esperando a Magic Paula entrar. Quando ela entrar, turma, vocês falam: Paula entrou. Nossa, Garanhuns, Luiz Gonzaga. Ô, Ricardo Lemos, quanto tempo, meu irmão. Meu afilhado do coração. Bom, turma, enquanto a gente... Isso, ótimo. Escreve aí, ô Bia, fiz o Love e o PL. Bia, faz o The Power. Escreve Power aqui que você vai estar. Tô vendo aqui que a Paula entrou. Isso. Deixa eu ver. Paula, faz a gentileza de solicitar entrar. Eu não sei como que eu faço para te chamar direto. Tem uma câmerazinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver. Tá, eu não sei se eu te adiciono como moderadora, será? Isso. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aceita. Ontem o jogo de futebol foi o máximo, né? Ontem o jogo de futebol feminino foi o máximo. Fiquei muito feliz. Paula, que honra! Bom dia. Bom dia. Turma, para quem não conhece
a Paula do basquete, eu quero dizer, foi uma gigante, gigante, uma atleta maravilhosa, mente focada, não perdia tempo com bobagem, sempre íntegra, mas principalmente um ser humano que eu tenho maior orgulho de ser amigo. E, Paula, eu quero. A gente está trazendo alguns medalhistas para a gente conversar sobre por que, que a mente segura, por que, que a mente não segura. Né? Daqui a pouco a gente vai falar do futebol feminino, mas ter um gol contra aos 5 minutos do primeiro tempo atrapalha muito a cabeça das espanholas e ajuda muito a cabeça das brasileiras. Mas a pergunta que eu quero começar é: como é que foi uma garota de 14 anos indo para a seleção brasileira? Como é que você administrou sua cabeça? Bom dia, achei que dia a todos. Eu tô vendo aí que tem muitos amigos na live, Ah, que bom. Marcinha, o Agra, e é um prazer estar aqui com você. Bom, não foi fácil, né? Na verdade, eu saí com 12 anos de casa, né? Eu 12 anos, saí, meu Deus do céu. eu saí com 12 anos, eu tenho, assim, o privilégio de ter tido meus pais, né? Minha mãe era uma mulher muito à frente do tempo. E minha mãe, quando percebeu, né, lá atrás, há 50 anos atrás, eu tinha 12 anos quando eu saí, ela percebeu que eu era um possível talento. Ela achou que eu ficando na cidade onde eu nasci em Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo, uma cidade pequenininha e lindinha, super bem cuidada. Ela achou que eu iria ser um talento desperdiçado ali, então ela achava que eu tinha que sair para outros centros onde eu poderia me desenvolver, porque lá eu não tinha condições de fazer partidas federadas. Então, com 12 anos eu saio para morar fora de casa. E aí, aos 14 anos, eu Para onde que sou você foi, colocada Paula, com 12? Assis, fui para Assis. Aham. Também foi uma escolha deles, porque tinha um trabalho muito legal com categorias menores, com trabalho de base, né? Então, a escolha deles que eu fosse para lá foi justamente por isso. Eu fui morar na casa do treinador, a esposa dele, que também era professora de educação física, e tinham duas filhas que jogavam também. Então, meus pais queriam que eu ficasse numa casa de família para não perder, né, esse elo familiar e tal. E eu Aham. era muito jovem, podia ficar em qualquer lugar, né? E eu passei 1 ano e meio em Assis. Infelizmente, o time acabou. Aí eu tive que ir para Jundiaí, onde eu fui convocada a primeira vez para a seleção brasileira. E aí minha mãe que escolhe também, minha mãe e meu pai escolhem que eu vá para um lugar onde continuaria esse trabalho de formação. E eu jogava mirim, infantil, juvenil e adulto. E Ai, eu meu fui para Deus. uma... Bom, eu É, imagino o outro, eu imagino os adversários do Mirim Juvenil, né? eles escolheram que eu fosse para estudar e jogar no colégio. Então, eu fui jogar no Colégio Divino Salvador, era no colégio particular, mas tinha um trabalho que realizava todas as categorias no basquete. Então, aí fui para lá, ficamos um pouquinho com a minha avó. Depois, meus pais foram, porque minha mãe estava para se aposentar e meu pai também tinha negócios na cidade. Mas depois eles foram acompanhar a gente. Aham. E aí, primeiro dia, você chegando lá, um monte de ídolas lá no time e você, moleca de 14 anos, né? O que que você pensou? Como é que você administrou? Eu não pensava nada, Vichinete, porque eu acho que eu era tão jovem que para mim aquilo tudo era uma brincadeira ainda, né? Aham. E para mim aquilo tudo era muita diversão, era muita. Foi difícil, muito difícil os primeiros meses em Assis, eu sozinha, eu não entendia muito bem porque eu tinha que brincar longe da minha casa, né? Aham. Com 12. Depois, com 14, eu fui com minhas duas irmãs e minha avó. Foi um pouco mais fácil, mas quando o tempo absorve, né? A gente fez um trato, eu fiz um trato com os meus pais que o esporte tinha que caminhar junto com o estudo. Aham. Então, era estudar e treinar, estudar e treinar. Então,
foi algo que me absorveu demais do meu tempo para eu ficar pensando muita coisa, né? Então eu comecei a jogar e viajar, então foi amenizando bastante essa questão da minha meninice, né? Da minha Aham, criança ainda. E foi ali que eu fui convocada para a primeira vez para a seleção brasileira adulta. Foi aham. uma loucura também, porque com 14 anos eu não entendia muito bem esse papel, né? Mas acho que foi bom porque foi menos pesado carregar esse, esse manto, né? Que é colocar, vestir a camisa do Brasil e tal. Acho que foi mais leve nesse sentido. Aham. Bom, eu sou seu fã de carteirinha, né? Fala pra gente, você tem, assim, eu olhando de fora, eu como fã, tem aquela entrega da medalha do Fidel Castro, né? Tem final, qual foi, assim, o momento mais emocionante? E uma coisa, a nossa turma aqui, é muito interessante, né? O pessoal vê a Rebeca ganhando uma medalha de ouro, né? A Simone Biles ganhando um monte de medalha. E o pessoal não tem ideia da guerra de bastidores, do sacrifício, do trabalho mental, né? Que é fundamental. Assim, a gente vê times perdendo no mental mesmo, né? Fala de uma vitória assim que quando você olha para trás, você fala, meu Deus, aquela lá foi por um triz, né? Tô vendo aqui o Edu Zebini, um beijo também, Edu, tá aí acompanhando a live. Olha, eu acho que a gente teve um processo, sabe? E Aham, esse processo foi muito longo, porque quando a gente lembra, claro, dos títulos, né? aham, Mas foi um processo muito longo, principalmente para a nossa geração. Com 14 anos, quando eu chego na seleção, houve toda uma renovação. E aí entra a geração minha da Hortência para começar um novo trabalho. Só que nós levamos 15 anos para chegar ao título do Pan-Americano, nas barbas de Fidel Castro. E eu acho que esse título foi um título que deu uma virada de página. Foi um momento em que a gente vira uma página para recomeçar uma página nova internacional, né? E eu acho que quando eu sou perguntada e questionada assim, como vocês saem, por exemplo, de 10º lugar no Mundial, 4 anos depois vocês estão disputando uma final, aham, é, qual foi a chavinha que mudou? Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que foi a chavinha mental, aham, né? Vamos a fazer um trabalho de fortalecimento, de entender a força que a nossa mente tem, né? aham, O poder que a nossa mente tem. Então, a gente sabia que nós tínhamos talento, a gente sabia que a gente tinha condições e nunca chegava. Era algo muito maluco. E eu tenho certeza, não tenho dúvida disso, que quando a gente aprende a trabalhar com a nossa força, nosso poder da mente, a doutora Paula também está aí, minha querida amiga de Recife, um beijão, Paula. Eu acho que a gente consegue mudar muitas coisas na nossa carreira, sabe? aham, Eu vejo, você observa, né, com toda a experiência, fiquei 28 anos nas quadras, você observa hoje, quando você está assistindo aí na TV, a competição e tal, você percebe o atleta que está focado, você percebe o atleta que tem esse... infelizmente, eu acho que muitos atletas brasileiros ainda não descobriram isso, não descobriram o poder dessa concentração, dessa mentalização, desse poder da gente fazer uma parar um pouquinho antes da competição e focar no que a gente faz de melhor, né? De mandar coisas positivas para o nosso cérebro, saber que a gente está preparado, né? A confiança, a autoconfiança. aham, Então, certeza que foi tudo isso que aconteceu, além da nossa disciplina, preparação impecável que a gente tinha de treinar demais, de ser focado e querer chegar naquilo que a gente se propôs, né? Mas eu entendo que maior, acho que a maior vitória nossa foi ter conseguido controlar as emoções, né? Porque aham.
Na hora que você vai fazer uma prova, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de trabalho, você vai fazer uma apresentação no seu trabalho, vai fazer uma reunião que você não está preparada, às vezes, né, a ansiedade, esse emocional tira você totalmente do seu centro, tira você. E imagina pra gente que é atleta que depende do físico, né? Você tem essa coisa de ansiedade, frio na barriga e amolece tudo, né? Você manda Aham. uma adrenalina pro corpo que você não consegue controlar. Às vezes você vê um atleta e fala, aquela menina, aquele cara tá apático, tá... Pode ter certeza que essa ansiedade que é importante, ela ultrapassou do limite, né? Aham. Você está falando isso e é muito interessante, né? Eu tive a oportunidade de ir para algumas Olimpíadas, estar com atletas, né? E a torcida, quando vê um atleta que não consegue correr, a tendência da torcida é falar, pô, o cara é preguiçoso, o cara é vagabundo. Mas, turma, esse atleta ele está com uma concentração de ácido lático tão gigantesca no músculo que o músculo não consegue render. E o cérebro dele fica corre, 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 salta, mas o músculo está duro. E e nesse sentido, foi muito importante a Simone Biles assumir que estava com síndrome do pânico, né? Porque alguns meses antes a Naomi Osaka, campeã de grandes slams, falou em Roland Garros, eu estou com depressão, não vai dar para atender a imprensa, né? E multaram ela e ela falou, olha, eu vou sair então da competição, se vocês me exigem, né? Muito interessante isso, né, Chique? Porque eu acho que é uma geração hoje que ela grita. É, Na época a gente engolia, né? Engole choro, vai. Hoje essa geração tá falando, eu não tô aguentando essa pressão. aham, Então a gente teve Medina, Naomi Osaka, a gente teve a Biles, a gente teve vários atletas, teve uma jogadora australiana que joga na WNBA também, a Cambage, que gritou, tô com depressão, não tô aguentando isso. Eu acho que é uma geração hoje diferente, né? Isso é natural e normal que as gerações vão evoluindo, mas você vê uma geração hoje que torce pelo outro, né? é, Você vê ali no skate, vai, um abraça a outra, na ginástica. A gente vê uma geração que não tem tem que ter a rivalidade, claro, mas a rivalidade está ali, depois acabou e tal. Mas eu acho que a minha geração ela levava isso muito, de uma maneira aham, muito ferrenha. E hoje é muito legal que os atletas estão gritando, para aí, eu não estou conseguindo, eu não aguento, eu vou dar um tempo, uhum, porque é muito grande, né? É a pressão, acho que a pressão maior é da gente com a gente mesmo, ah, né? Que tem pressão da torcida, tem a pressão das pessoas que te acompanham, que gostam do seu trabalho, tem a pressão da própria equipe, do patrocinador, tem que ir lá, tem que buscar medalha. E hoje eu acho que tem um problema sério, e não basta você ir buscar uma medalha, você tem que viralizar e monetizar, né? Com aham, essa mídia, também é algo que desfoca demais. Eu acho que se o atleta não estiver nos 15 dias que está lá, uma semana, quantos dias for a competição dele, voltado só para isso, né? Você vê o Zé Roberto não deixou as meninas irem desfilar. aham, É onde a gente chega lá às 5 horas da tarde, o desfile começa às 8, vai acabar 11 horas da noite, até chegar na vila, até comer. Você vai dormir 2, 3 horas da manhã. Então, assim, tem prioridades que às vezes é aham. naqueles dias que você tem que estar ligado e focado naquilo, né? É. Ah, eu tive a honra de desfilar em Sydney, né? Então vou brincar. Deixe os médicos, a comissão técnica, que não tem o que fazer, ir lá desfilar e deixe os atletas. Porque é verdade, os atletas têm. Gente, porque. ah, Vamos aproveitar essa conversa com a Paula. Agora, isso tudo que a gente está falando dos esportes, a gente costuma falar, né? O atleta tem aquela pressão, Olimpíada, Campeonato Mundial, mas a gente também tem a nossa pressão, né? E uma das coisas mais importantes é bater o depressão, bater o síndrome do pânico. Você tem que chegar para o teu chefe e falar, olha, e a empresa tem que valorizar isso como se o sujeito tivesse quebrado a perna. E aí, se você falar, mas a minha empresa não valoriza isso, eu vou falar, troca de empresa, demite seu chefe.
porque a sua vida é muito mais importante do que qualquer prêmio financeiro. Paula, deixa eu falar com a turma. Pessoal, de 24 e 25 de agosto, eu vou ter um treinamento chamado The Power, que a gente vai ensinar a trabalhar como é que funciona a cabeça das pessoas. E a Paula está falando um tema, parece até que a gente combinou. E hoje a pior cobrança é a cobrança interna. Nos anos 90, começo dos anos 2000, as empresas tinham cartão de ponto. Se você não batesse o cartão de ponto, você era demitida. Agora, não precisa mais de cartão de ponto. Por quê? Porque os bons profissionais, se eles ficam brincando com os filhos até 9 da noite, ele vai fazer, meu Deus, eu tinha que estar trabalhando, eu tinha que estar terminando esse relatório. Antigamente o médico falava, você precisa emagrecer. Hoje a pessoa come um pudim de leite condensado, ela se tortura uma semana. E essa autotortura, esse autoditador que as pessoas criaram, está tirando o prazer de fazer algo, né? A Paula está falando... Ô, Paula, parece que a gente combinou. Qualquer dia vamos fazer isso ao vivo de a cores. Vê, a Paula, com 14 anos, você viu o que ela fala? Ela fala assim, eu ia brincar de jogar basquete. Eu não sabia. Meu Deus, se fosse hoje, a mãe já torturava, embora provavelmente a mãe dela, o pai era um sólido, mas quando já deixava, cuidado com o bandido, cuidado com não vai sair à noite. E a cabeça dela ia, qualquer coisinha, errou uma cesta, a cabeça ia cobrar, porque a pior coisa que existe na vida de um profissional é uma pergunta, que é será? Né? A dúvida faz com que a mão da jogadora trema, os pés dos jogadores tremam e... O medo paralisa, né? O medo, a gente tem medo do que conhece, do que não conhece, a gente tem medo do futuro, né? Eu estava aqui, quando você estava falando, eu estava lembrando de um momento que a gente viveu, que a gente passa de 7º lugar em Barcelona para ir disputar uma final olímpica 4 anos depois. Uhum. A nossa semifinal foi contra a Ucrânia. E aí, assim, a gente ganha, porque a semifinal ela é cruel, né? Se você ganha, você vai disputar ouro e prata, já está garantida uma medalha. Agora, o bronze, se você perde, você corre o risco de ficar sem medalha, né? E a gente ganha da Ucrânia, e aí hoje eu palestro em empresas também, fazendo um pouco dessa analogia do esporte e as empresas, essa questão de pressão por resultado, que é uma coisa maluca também pra gente, né? E aí a gente ganha da Ucrânia, e no dia seguinte a gente faz a final contra os Estados Unidos. E depois que eu fui preparar minha palestra, comecei a ver alguns vídeos, para colocar alguns vídeos, e tinha esse jogo da Ucrânia, em que o narrador era o Luciano do Vale, desse dia do jogo, e ele falava assim, nós já somos prata, o Brasil já é prata, a gente já chegou onde estava, e a gente comemorando com a bandeira, saindo como se tivesse terminado, né? Desculpa. Aí a gente vai para a final contra os Estados Unidos e a gente perde de 25 pontos. Eu acho que perder dos Estados Unidos poderia ser talvez algo, seria natural. A gente estava jogando na casa delas, 4 anos antes a gente tinha eliminado elas no Mundial e estavam por aqui com a gente, mas eu sinto que essa ganhou hoje, esquece, amanhã a gente tem uma final e vamos preparar a nossa mente para a final e a nossa mente tem que estar concentrada para o ouro. Tenho certeza que toda essa euforia, toda essa coisa ficou mandando mensagens assim no nosso cérebro. A gente já fez o que a gente podia. Nós já somos prata. Aí vem filme na cabeça, todas as dificuldades que a gente enfrentava de patrocínio, de intercâmbio internacional, que a gente não conseguia jogar internacionalmente. A gente manda uma mensagem assim, tá bom. E aí o que acontece? No dia seguinte, o time joga totalmente diferente do que tinha jogado a Olimpíada inteira. Perde na final de 25 pontos de diferença dos Estados Unidos. Então, houve uma falta de preparação
aí da equipe técnica e tal, de nos preparar realmente para aquele dia seguinte, da gente mesmo, de Aham, apagar o que a gente tinha vivido, porque é muito louco, né? Você está jogando hoje, amanhã você vai jogar de novo. Então você tem que ter essa flexibilidade de falar, não, joguei mal hoje, esquece, amanhã eu vou estar bem, hoje joguei bem, tenho que continuar nessa, né? Então é algo é uma linha muito tênue, né? aham. Eu falo que na vida, Paula, a gente tem que zerar. Então, por exemplo, eu tenho 34 livros, já vendi mais de 9 milhões. A tendência é assim, você faz um livro, os meus dois primeiros livros venderam mais de 1 milhão de exemplares, é muito. A tendência é você entrar no terceiro, assim, eu já sei a fórmula do best-seller, né? E se você não zera, você começa a ver que começa a ficar para trás, né? E essa eu acho que é a virtude, né? Para mim, a Olimpíada tem 2 pontos que eu acho lindos, né? O primeiro ponto é essa excelência. A pessoa vai lá e vai no auge da excelência. Mas o outro aspecto que é importante é a pessoa toma uma porrada e ela bate assim, tira a poeira e ela cresce. Né? E é interessante para mim quando eu analiso, a gente vê assim, pode ser o primeiro set, né? Pessoal, estou falando sem conhecer a turma do vôlei, né? Mas do vôlei de praia. O pessoal do vôlei de praia fez um primeiro set ruim. Tem que bater e falar, zeramos o jogo, começa. Porque essa é a riqueza da vida, né? Mas, infelizmente, muita gente não recupera, né? Então a pessoa é demitida. Aí a pessoa é abandonada por uma pessoa que ela amava. A pessoa perde a casa. E ela toma essa porrada e ela não recupera nunca mais. E para mim, um dos grandes, uma das grandes chaves de trabalhar com um atleta empresário é falar assim: deu errado, paciência, a vida está te dando uma outra chance. E essa outra chance não vale usar com baixo astral, com revolta. Então, para mim, era uma desgraça, né? Quando eu trabalhei depois com os atletas olímpicos do Pinheiros, muito tempo, né? É ruim quando você olha o sujeito e vê que ele ficou amargo, né? Perdeu um pênalti, ele ficou amargo. Aí você fala, putz, não só perdeu esse pênalti, como perdeu o jogo, né? E. Mas eu acho que a gente viveu um período aí que a gente achou que nunca na vida ia viver, né? Que foi a pandemia. Aham, Na vida da gente, às vezes, a gente perde um amor, a gente acha que vai morrer. A gente perde um trabalho, a gente perde alguém que a gente ama, a gente fala, não vou dar conta. E a gente depois vê que deu conta. A gente vê que aquilo te fez fortalecer, aquilo te fez crescer, te fez enxergar algumas coisas que às vezes no bem bom a gente não enxerga. aham, Eu acho que é assim também no nosso trabalho, na nossa atividade, né? Tem horas que a gente fala, pô, não quero mais isso, quero desistir, acha que eu não passei por isso? Fala, pô, acho que eu não dou conta, acho que não é isso, acho que a gente não é tão bom assim como falam, né? Que a gente tinha uma competição super forte internamente, chegava internacionalmente, a gente nunca conseguia chegar. Então, assim, é isso, no outro dia acordar de novo e falar, não, o que eu tenho que fazer mais, né, para poder melhorar? O que eu posso acrescentar nessa minha vida profissional que eu possa melhorar, né? Eu, em 98, eu fui buscar Pilates, eu fui buscar o Rolfing, eu fui buscar... Porque, assim, eu cheguei no estágio, 30 e poucos anos como jogadora, que chega uma hora que não vai ser mais a tática, não vai ser mais o físico que vai ser o diferencial. Vai ser isso, sim, trabalhar a sua cabeça, aham. né? Ser nos momentos que as coisas pegam, que pegam. Na vida não vai ser sempre aquela coisa, um mar de rosas. Então é isso, acho que a gente dá conta sim, a gente acha que vai morrer e não vai passar e passa se a gente quiser seguir adiante. É, o, Vê, eu provavelmente eu sou
o psiquiatra que mais viveu histórias, né? Desde atletas olímpicos, times, vôlei, basquete, mas empresas. E a Paula está falando um lance fundamental, gente. Não é a quantidade de porrada que você vai tomar. Vê, é diferente. Uma atleta de alta performance toma uma porrada de uma final olímpica. E tem que começar do zero, né? Por quê? Porque a imprensa, pessoal, deixa eu falar um lance para vocês. A imprensa precisa de notícia. Então, você é a notícia. Eu lembro, eu estava em Sydney e estava rolando duas situações, né? E o jornalista de um grande jornal chegou para mim e eu não podia falar porque não era problema esportivo, era problema pessoal, né? Conflitos com os pais. E aí eu falei, olha, eu não posso falar, eu sou psiquiatra. O jornalista falou na cara dura, ô Chiniachik, o meu jornal está pagando para eu estar aqui. Eu não posso chegar e dizer que eu não tenho história para contar para ele. Então, se você não me contar a história, eu vou ter que escrever uma história, né? E eu não estou falando, turma, que a imprensa é assim, mas estou falando que você tem que centrar na verdade sua. Por quê? Porque gente vai falar mal de você, gente vai te criticar, e você tem que olhar para isso com serenidade. Eu ontem dei uma entrevista para o Juca e o Trajano e falamos de tudo, falamos muitas coisas boas, legais, cultura, falamos da lindeza, né, da Rebeca, falamos de tudo, achamos que está bem a participação do Brasil na Olimpíada. Aí eu fui deitar, olhei o canal que eu estava lá e aparece assim, só as coisas negativas, né, que eu falei, que não é negativa, mas assim, eu falei que nós temos um sistema falido esportivo. Uhum. As federações não funcionam, né? É uma coisa antiga que não funciona, que a gente tem que mudar. Só saiu isso. E eu acho que é isso. E no esporte, né, Chico, você estava falando aí dessa pressão, a gente acha... No esporte, a coisa é exacerbada. Você está ali, está vendo, está na televisão. Se você foi bem, você foi mal. Né? Na sua empresa, o negócio é um pouco mais restrito ali para quem está com você, que fala, putz, não deu certo o que a gente tentou fazer. Mas o esporte é maluco, porque você está ali na televisão, você sai ali da piscina, o cara já vem e fala, e aí, o que aconteceu? Você sai da pista, o que aconteceu? Que você não foi bem, que perdeu? É louco, porque você vive da euforia de uma medalha para a decepção. Tem um livro que eu acho o máximo, chamado Choke. Choke é amarelar, é dar branco, né? E o sujeito começa descrevendo o soldado, é um livro de um americano, o soldado indo para frente de batalha. Então ele fala assim, ó, o sujeito se preparou, o sujeito fez todos os treinamentos, o sujeito está lá com o armamento dele, só que a primeira vez que ele vai para a batalha, ele corre o risco de morrer. Aí ele fala assim, a mesma coisa acontece com um atleta olímpico. Ele se preparou, ele fez tudo o que dava para fazer, só que ele pode tomar um tiro, que é exatamente o que você está falando, né? As vizinhas vão falar para a mãe dele que ele fracassou, os tios vão falar, ou seja, ele vai ser destruído em praça publicaça, né? E cada dia que passa é ali na hora, né? Porque a coisa é, cada analista tem as suas neuras. Eu sei que eu vou falar uma frase que você vai adorar. Eu acho que quem precisa de terapia, não só, lógico, mas quem precisa muito de terapia são os analistas. Porque o sujeito faz uma projeção e... Todo mundo era hoje, né? Hoje, com as mídias, todo mundo tem opinião, todo mundo acha que devia ter feito, todo mundo acha contra. Se você não pensa como ele, você... Olha, eu falo, se isso acontecesse quando eu era atleta, acho que seria bem difícil. Por isso que eu acho que os atletas que estão lá na Olimpíada deveriam esquecer essa questão de ir lá olhar quem está falando, o que está falando, porque se não tiver estrutura, não vai aguentar. Não aguenta. Agora,
o pessoal de empresas que estão assistindo, que vão assistir, essa live vai ficar lá. É muito importante a gente entender que a metáfora do esportes, ela é muito pertinente à empresa, né? Assim, o sujeito de marketing errou. Gente, errou, tem que dar um tapa nas costas e falar, vamos levantar a cabeça, vou te ajudar, vou estar junto, né? E muita gente fala, nossa, a imprensa detona o atleta, mas, turma, quantas vezes você detona o teu colaborador? Você vai lá, humilha, dá um esporro na frente de todo mundo, e aí você pode ter até o conhecimento desse colaborador, mas você não tem mais a alma desse colaborador, porque ele não sente que ele está num time que apoia. Eu acho que Vai lá, Paula, deixa eu só falar do The Power. Pessoal, vai ter um treinamento The Power. Para vocês que querem conhecer, escreve a palavra Power. E aí alguém da turma manda a informação para vocês. Então, por favor, quem quiser saber como é que funciona esse treinamento. E, Paula, numa das próximas vezes, quero te chamar para a gente fazer um bate-papo desse, pô. Ao vivo e a cores. você falando de elogio, né? Do líder, da liderança, né? E eu falei do poder mental nesse processo que a gente teve ao longo dos anos. Eu não posso deixar de citar também quando nós tivemos a mudança da comissão técnica para uma equipe super jovem, que nós não queríamos, a gente achava que não era momento de experimentar, e a gente teve uma grande surpresa. Foi a entrada do Miguel, o Sérgio, o Valdir, o Hermes, que fizeram um trabalho que a gente talvez não tivesse tido antes, que foi isso, eu quero saber o que eu posso fazer para melhorar. Eu não quero que você fique matelando que eu errei, né? Uhum. Então, assim, tinha muito elogio, tinha muita comunicação. O que vocês acham? Fazer assim ou assim, né? E eu falo sempre que muitas vezes as lideranças elas têm medo de mostrar suas fragilidades. E a gente monta um time para quê? Para ter cada um com seu perfil colaborando. A gente não sabe de tudo, né? Nós somos incompletos. E a gente precisa ter uma equipe que saiba o que eu não sei, que eu tenho melhor, né? Então, eu acho que foi fundamental também a entrada dessa equipe nova em que vai lá, arremessa que você não vai errar, vai lá. Não foi legal agora, volta, vai lá, vai fazer assim, vai fazer do mesmo jeito que vai dar certo. Então, eu acho que muitas vezes essa até insegurança de quem nos comanda gera uma questão também da falta de confiança da gente para com quem está nos comandando, né? Essa autoconfiança que às vezes vira algo, vocês ficam aí, eu fico aqui, não quero saber o que vocês pensam. Agora, se você pode ter uma equipe que vai te ajudar a construir o negócio, eu sempre falo que perder construindo junto é uma coisa e perder construindo sozinho é outra. Então, se você construir de uma maneira que você acha que está sozinho na história, o problema vai ser só seu a hora que não der certo. E tem que dar errado para todo mundo, né? Não tem essa, eu ganhei, vocês empataram e nós perdemos, né? Nós perdemos, vocês empataram e eu ganhei. Não tem isso. Eu acho que todo mundo ganha e perde junto, né? É porque, no final das contas, se não prestar atenção, as derrotas ficam muito marcadas, né? E as pessoas, e principalmente... Repetindo no futuro, né? Você vai deixando aquele... Eu falo que são as feridas, né? Que ficam... As feridas que ficam e não curam, né? Vão ficando, vão marcando. Pessoal, eu vou situar a pergunta que eu vou fazer para vocês. Tinha um político, um ditador de Cuba, chamado Fidel Castro. É complicado passar para as novas gerações quem foi Fidel Castro, mas Fidel Castro era um personagem, não tem como comparar. Mas imagina que é uma mistura de Lula com Bolsonaro, com Trump, era o Fidel Castro.
E a gente que olhou a televisão, o que que o Fidel Castro... Eu imagino que ele ficou possesso, né, de ter que entregar as medalhas para vocês, né? Vocês ganhando de Cuba, né? O que que ele falou, Paula? Agora, turma, desculpa, estou fazendo uma pergunta que eu devia fazer para Paula no almoço, mas a impressão que eu tenho é que vocês riram quando ele foi lá, né? O que que ele Eu acho que falou? Ele falou, ô sua chata, eu agora ainda tenho que ver você ganhando, ainda tenho que colocar medalha no seu pescoço. O que que ele falou com vocês? eu acho, né, achei que a gente ia abordar esse momento, que eu quero pegar esse momento para falar de uma outra coisa. E aqui, por favor, a gente não está elogiando governos, estilos de comando, não estamos... Eu acho que foi um momento em que o Fidel Castro quebra totalmente um protocolo que o esporte tem, de um pódio, medalha para o terceiro, para o segundo, para o primeiro, canta o hino e depois ele quebra totalmente o protocolo. Porque assim, eu já fui em empresas que eu passo esse momento do Fidel para falar sobre pressão, contando uma história que acontece no dia anterior e no dia do nosso jogo. Ah, então conta pra nós. Ô, Paula, conta pra nós, pô. Você acredita que a empresa pediu para eu tirar o vídeo, por Olha. causa do momento que a gente está vivendo? Eu falei, olha, eu não estou aqui aplaudindo quem foi ele como gestor do país dele. Eu estou falando o que aconteceu, enfim, mas foi um momento que marcou a nossa geração. Desculpa, né? E no dia anterior nós jogamos contra o Canadá, nós ganhamos e ficamos para ver Cuba e Estados Unidos, para ver um pouco do jogo, como era a jogada delas, ver quem a gente vai marcar, aquela coisa toda. E Cuba acaba ganhando o jogo dos Estados Unidos. Só que antes de começar o jogo, ele chega ao ginásio. E as pessoas ficaram tipo 15 minutos, juro, em pé, aplaudindo, gente chorando, gente gritando a entrada dele e tal. Eu achei uma loucura aquilo, que já estava há alguns anos no poder. E eu falei, gente, que loucura isso, nunca vi. Achei que parecia um grupo de rock chegando no... Bom, enfim, eles ganham dos Estados Unidos e vão para a final com a gente. No dia seguinte, nós estamos aquecendo para jogar contra Cuba e ele chega no ginásio. Ai, E my God. Pessoal, deixa eu frisar. Fidel Castro, eu falei uma mistura de Lula com Bolsonaro, com Trump, mas com John Lennon, com Mick Jagger e, e os grandes roqueiros. Ele era assim, o personagem. Aí ele chega no ginásio e aquela cena se repete. E a gente está aquecendo, só que a gente tinha vivenciado isso no ano anterior. E a gente era acostumado a jogar com ginásio cheio aqui no Brasil, acostumado a jogar no ginásio do outro time que era cheio xingando você, então não era problema a torcida. E naquele momento ali, ele pede para os assessores dele descer e falar com a Marilena, que era a nossa treinadora, fala para a Marilena que ele queria falar comigo e com a Hortência. E a Marilena muito esperta, como como experiente, né? Foi jogadora e estava já como treinadora. Ela sacou, falou, pô, o cara é estrategista, vai querer... fala para ele que ele vai conversar com elas depois do jogo. Eu não posso liberar as meninas agora para falar com o cara, só já aquecendo, o jogo ia começar, né? Pô, mas que coragem dela falar para um ditador que não ia realizar o desejo dele, né? A gente, antes de começar a partida, e fala, hoje a gente vai ter que jogar contra juiz, contra a torcida, contra as cubanas e até contra Fidel Castro. Ele veio aqui e tentou... Então ela usou isso como algo... Para motivar. E aí quando acaba o jogo, ele faz toda uma cena, né? Quem não viu, que está aqui acompanhando, ele... Na hora de entregar minha medalha, ele pede para eu virar, para ver meu número, fala que não ia dar, e faz o mesmo com a Hortência, entrega para todas as meninas a medalha no Brasil, e ele pede para a Hortência descermos do pódio. Então ele ficou no meio, eu fiquei de um lado, a Hortência do outro, e eu me lembro de uma pergunta que ele fez, ele falou, vocês já jogaram tão bem assim outras vezes? E a gente, na maior humildade, falou, já. Aí ele começa, hoje
vocês estavam com uma mira laser, hoje vocês acabaram o nosso time e tal, e fica ali no bate-papo, mas realmente eu não lembro de toda a conversa, mas foi um momento que marcou. Eu falo que não foi o título mais importante da nossa geração, mas quem viu lembra desse momento. A gente foi campeão do mundo e foi medalhista olímpica, mas as pessoas lembram muitas vezes do título pan-americano por conta dessa cena com o Fidel. Então, eu acho que às vezes a pressão ela pode ser, às vezes não sempre tem que ser por motivação. Você está me pressionando, está me motivando para que eu ganhe de você, que eu seja melhor, que eu faça melhor as coisas, né, e não ser algo que a gente fala, pô, tá falando isso, eu já não sei se eu consigo, se eu posso, se eu tenho capacidade para fazer. Então, acho que isso foi um momento que eu lembro muito de como a gente conduziu essa pressão toda, não só nossa mesmo com a gente de performance, mas de ter ali um cara que era o dono do país onde a gente estava e impressionando a gente. Mas, turma, isso que a Paula está falando é ouro. Olha, sempre que tiver uma pressão, sempre que tiver alguém falando que não confia em você, usa isso para te motivar. E às vezes, eu vou falar, isso acontece comigo até hoje. Às vezes eu vou num lugar e o diretor quer que eu faça a palestra. Não sei se, Paulo, não sei se você já pegou isso. O diretor quer que seja o Roberto Chiniachik, o presidente, o dono da empresa quer que seja outro, tem uma briga e o cara banca, e quando chega que você está na reunião, você, o dono da empresa não queria que fosse você, queria que fosse não sei o quê. Aí eu falo assim, vai lá. Não, acontece muito isso, né? De tipo, era pra gente trazer Hortência, sempre com Hortência. Mas queria você, né? Então, aquela coisa, são coisas que não precisam ser ditas, né? Mas, vê, o mundo de empresa, frequentemente, ele é pentelho. Mas, viu, turma? Então, às vezes acontece, e Paula, desculpa o jeito que eu vou falar, eu falo pra mim, vai se fuder, otário, vai engolir essa porra. E isso me dá um tesão. Eu não vou falar quando. Esses dias eu fui fazer um evento e atrasou. Eu tinha uma hora e a pessoa chegou para mim e falou assim, Roberto, 30 minutos é o máximo. Óbvio, eu fiz 40, mas eu falei assim, ou seja, alguém lá estava sabotando, né? Aí eu falei assim, vai se fuder, que eu vou... Aí foi muito legal, porque quando eu estava lá, aí veio o diretor, Roberto, fica mais 20 minutos. A minha vontade é de parar, olhar para o cara e falar, se fudeu, né, otário? Não botou fé, né? Mas o mundo de empresas, ele é um mundo muito político, né? Então, às vezes, se o cara acerta com o palestrante, ele ganha ponto, o outro perde, né? E a gente tem que usar isso para motivar a gente. As mídias, né? Assim, já chegou ao ponto de estar ali fazendo orçamento para ir fazer palestra e tal. Não. Eu vou contratar a outra porque ela tem mais seguidores. Então, assim, se a minha competência for medida pelo número dos meus seguidores, eu tô ferrada, porque eu sou uma pessoa low profile, eu não gosto de aparecer, eu vim morar numa vila no sul da Bahia, então assim, eu não sou, se depender de mim, que eu vou ficar maluca para ter seguidores, eu quero ter os poucos, mas os fiéis. Então assim, eu tô maluca, eu falei, bom, então vai lá, contrata quem tem milhões de seguidores e para você isso é fundamental, para mim tô tranquila, né? Então, acho que hoje isso pega bastante também, a questão da história, né? Do viralizar, do monetizar e a qualquer custo, né? Isso não é da minha personalidade, não é do meu perfil. Então, assim, vai ser algo que se eu quiser fazer, eu não vou conseguir. Eu não tenho expertise para fazer.
Mas, Paula, depois eu quero te pedir, me manda aqui no Whats, pelo que eu entendi, você passa essa cena do Fidel entregando as medalhas para você e para Hortência. Turma, eu vou postar esse vídeo e vou contar a minha história. É legal a gente ter aqui a história da Paula. Eu vou falar a minha história de fã. Eu estava aqui assistindo o jogo que estava rolando lá em Cuba, né? Então, mas são momentos inesquecíveis da nossa vida, né? Quando você vê um time de basquete fazendo um presidente que era todo poderoso, pedir para tirar foto com as nossas atletas. São essa as pessoas falam que o Pelé é maravilhoso, sou fã do Pelé, mas diz que o Pelé parou uma guerra, né? Mas a Paula e a Hortência, mas não, gente, não existe Paula e Hortência, existe um time, né? Um time fez o grande ditador falar: você tira uma foto comigo, né? Então, essa E essa questão do Paulo e Hortência, acho que é importante também a gente falar aqui, que a gente está falando de equipe, de trabalho em equipe. Claro que foi algo que fez a gente crescer demais, fez a gente querer ser uma melhor que a outra, mas a gente só passou a ganhar os títulos internacionais quando foram chegando outras jogadoras que somaram, né, Janete e tantas outras que vieram suprir as deficiências que a gente tinha, porque quando duas andorinhas não iam fazer verão, né? E a Aham, gente ia campeonatos, eu tenho ser melhor jogador, às vezes eu estava na seleção do campeonato, mas a gente chegava, voltava em décimo primeiro, 13º. Então, assim, é importante a qualidade individual, muito, né? Eu acho que a gente aham, tem que querer individualmente para o coletivo, né? O individual não pode nunca suprir o coletivo. Então, acho que a gente só passou a mesmo a ter títulos quando se quebra também esse paradigma que a gente era responsável para ir lá e ganhar sozinha. Não, e a equipe toda perceber qual era o seu papel dentro daquele contexto, né? Então, aham. acho que é importante também falar, porque ainda até hoje se mantém essa coisa de quem é melhor, fulano ou ciclano, e eu acho que o jogo de cada um é tão diferente, né, um do outro, Aham, não dá para comparar, né? A gente se complementava, né? ah, Éramos o bolo e o recheio, o bolo e a cereja, a gente era assim, o jogo da gente se complementar, e por isso que deu certo também, né? aham. É, é muito interessante, turma. Paulo está falando, a Paula está falando uma coisa importante, né? Muitas vezes, o empresário ele contrata só um tipo de colaborador, né? E se você olhar um time de basquete, você tem os pivôs altos e vocês têm os alas. Só que o cara que é alto, eu estou arriscando de falar isso aqui para a Paula, depois ela me corrige. Mas o pivô que é alto, ele é lento, né? Então não adianta você querer só um time de pivô porque é alto. Então precisa dos alas, né? E eu vejo que às vezes eu chego numa empresa e todo mundo tem o mesmo perfil. Eu falo, vai quebrar porque todo mundo tem um perfil financeiro. Quebra porque não investe e não cresce. Todo mundo tem o perfil de marketing, quebra porque ninguém fica preocupado com o lucro. E é dessa variedade que se faz uma equipe, que se faz uma equipe de empresas e de negócios. E a parte humana, né? Eu acho que, acho que é a Luísa Trajano que fala que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. É, Então, eu acho que é isso, não adianta você ter um super currículo e se comporta de um jeito individualista, se comporta de um jeito que não é bom para o time, né? A gente aham, fala que a gente tudo menos trairagem. Eu acho que num time, eu não posso querer que o outro seja igual a mim, eu não posso querer que o outro pense como eu, que ele coma as mesmas coisas que eu como, afinidade a gente vai ter com poucos, mas trairagem a gente não pode permitir, né? De sacanagem, de derrubar o outro, de boicotar o que você está fazendo. Então, assim, tá todo mundo ali, a gente não é adversário um do outro, adversário é outra empresa, é outro time. A gente está ali para chegar no lugar que a gente se propôs, né?
desculpa, buscar o resultado que a gente se propôs. Qual é o resultado? Qual é a meta que a gente quer bater? Então tá todo mundo ali no mesmo barco, vamos dizer assim, né? Agora, eu- parece que a gente combinou tudo. E foi, né, Paulo? A gente ficou ontem falando 5 horas, combinar o que você ia falar, o que eu falei. Pessoal, e aí a Paula está trazendo um tema, gente, para você que é empresário, está escutando essa conversa. Por quê? Porque muitos empresários, eu não vou dizer que são todos, mas a maioria, ele quer um cara que levante a autoconfiança dele, a autoestima. Então pega um puxa-saco, pega um porra de um puxa-saco que fica dizendo que ele é o melhor, ele é inteligente, ele é brilhante. E tem um outro sujeito que é competente e que fala, olha, isso aqui não está rodando, isso aqui não está legal, isso aqui... E aí ele vai para casa e fala, nossa, o João, ele é o máximo, porque ele vê os positivos, ele me elogia, e o outro é um chato. E aí ele demite o chato, só que o chato é o cara que está falando a verdade. E, e aí Muitas vezes você... a gente é, né? A Vai lá. gente é eu acho que muitas vezes a gente é submisso na situação e tem medo de dizer, olha, eu acho que podia ser assim, eu não estou concordando com você, a gente podia... Porque é isso, às vezes a fragilidade do outro se incomoda com, às vezes, a sua colaboração de uma forma que ele não estava pensando e que pode dar certo. Então, é isso, quer errar sozinho é um problema de quem quer construir sozinho, né? Aham. E é muito importante que a gente tenha o André Heller, do vôlei, contou uma história linda, né? Ele estava... Era o último corte, ele Kennedy que estava abafando, terminou o treino da manhã, a comissão técnica chamou ele, né? E, e aí a comissão técnica chamou ele para dizer que que ele estava cortado, né? E ele falando, eu tinha vontade de matar o Bernardo, matar e tal, mas ele falando, eu parei e pensei, isso aqui não vai me ajudar em nada. Aí o André falando, ô, pessoal, quais são os pontos que eu tenho que assumir, que melhorar? Aí Uhum. a turma falou, você precisa melhorar bloqueio e você precisa assumir mais liderança. Ele falou que aquele ano ele foi eleito o melhor bloqueador da liga, de tanto que ele treinou bloqueio, né? E ele começou a assumir a liderança. E, pessoal, é isso que nós estamos falando, tá? Você tem que aceitar a crítica de coração aberto, lógico, tem gente que é pentelha, você tem que cortar, mas a gente cresce com gente dando orientação pra gente. É mais fácil, porque... É que às vezes não orienta, né? O problema é às vezes né? não diz qual é o caminho com clareza, qual é a direção a seguir. Às vezes já vem na crítica, né? Já vem Aham. na forma errada de colocar, né? De reprimir de um jeito em público, muitas vezes, né? De chamar atenção em público. Então, acho que eu falo sempre que as lideranças tinham que fazer psicologia, estar preparado para conhecer essa equipe, conhecer as peças, conhecer o perfil de cada um, né, de como lidar, de como conduzir. Mas infelizmente não é assim, porque eu preciso ter resultado a qualquer custo e se dane. Se não é você, vai ser outro, né? Aham. Tem muito empresário que fala: eu adoro ser empresário, eu odeio ter que trabalhar com gente, eu quero robô para todas as posições, né? Só que não vai dar certo, porque tem que ter intuição, tem que ter a leitura, tem que saber tocar o coração. É. Paula, eu quero Mega Blaster agradecer você por compartilhar as suas histórias, as suas percepções. Ah, me manda o vídeo que eu quero postar esse vídeo. Eu quero postar e vou escrever como é que foi para mim. Isso, né, Chinê? Achei que quando eu lá, 20 anos atrás, quando eu fui chamada para fazer minha primeira palestra, muito na base da motivação e tal, eu fui percebendo como as empresas eram parecidas com as equipes, né, de Aham, esporte. Eu fui para um lado mais às vezes a gente está preocupado em montar uma boa equipe, planejamento, treinamento, e a gente esquece
que a gente está lidando com pessoas, né? Então, Aham. são as relações humanas que fazem um time vencedor, fazem uma equipe vencedora. Então, eu fui mais para esse lado, né, de mostrar os, de que forma a gente pode transformar a pressão em motivação e essa questão de ter um time, cada um com seu perfil, mas cada um entendendo, né? Eu não preciso ser amigo de frequentar a casa de ninguém ou de ter afinidade com ninguém, eu preciso te respeitar e você está aqui comigo para a gente chegar lá. Eu acho que é por aí, a vida é assim, a vida vai nos ensinando que tem que ser assim, que é o melhor jeito, que a gente sofre menos. Aham. Não é antes de poder estar aqui, a gente se reencontrar de novo e poder bater um papo aqui rapidamente, mas que foi muito gostoso. Vamos marcar um almoço quando você vier para cá. Turma, o pessoal de empresa, eu quero dar um toque. Vê, eu inventei esse negócio de palestra empresarial já faz uns 40 anos, né? Ah, a maior parte dos atletas que viram palestrante, eles ficam só contando as vitórias deles, né? Isso é bonito, é gostoso, mas no dia seguinte, alguém vai perguntar: tá bom, foi legal, ele falou das vitórias dele, das medalhas dele, mas o que isso fica para nós? E eu estou impressionado, Paulo, não tinha te visto falar sobre isso, mas, turma, é muita lição, é muita ideia para a gente aplicar na empresa. Muito, muito, muito. Valeu a pena a gente tá aqui compartilhando. Você está me surpreendendo, assim, de pegar as histórias, né? É lindo ter as histórias, mas a história não pode ficar só como história, né? Ainda não contei a minha lesão que eu tive jogando na Espanha e que eu achei que minha carreira tinha Então se vamos atrasar e conta. Pessoal, você topa aí? A gente combinou até 8h30. Eu tenho mais. E daí eu estava num momento também um pouco querendo achar meu rumo. Eu acho que era jovem, 20 e poucos anos, 27 anos. Eu fui convidado para jogar na Espanha, um time próximo ali a Madrid, uma cidade que se chama Retafe. E eu topei, assumi esse desafio e fui embora para lá. Fui 2 meses antes de começar a competição. E num das preparações, um jogo-treino, eu torci meu joelho feio, violentamente. E aí chegou à conclusão que eu tinha que fazer uma cirurgia. Eu vou falar disso em 1989. Que A abria o cirurgia, joelho, né? as cirurgias não eram como é hoje. Eu coloquei uma prótese no ano passado e 3 meses depois eu já estava fazendo atividade física normal. Aham. Então, assim, falar de uma cirurgia em 1989 de joelho, para mim era uma dúvida se eu voltaria ou não. E ainda eu tive que fazer uma parte óssea, que eu fiquei com gesso e tal. Bom, o dia que eu fui, eu operei em Barcelona, meu time deu toda a estrutura, eu escolhi o médico lá em Barcelona, que foi muito interessante também. Quando eu chego para consulta em Barcelona, no médico, a secretária dele falou: olha, doutor José Maria está num congresso a 4 quadras aqui e pediu se você não se importa de descer lá. Falei: não, já estou aqui, eu fui para lá. Aí ele veio e falou: eram 40 médicos num congresso de ortopedistas. Você não topa de ser cobaia e lá em cima no palco e a gente te examinar? Você trouxe os exames? Eu falei: trouxe. Então, eu falei: ó, um olhando já é bom, imagina 40, né? Aham. Bom, e a conclusão que eu tinha que fazer a cirurgia de ligamento cruzado, onde eu ia ficar 6 meses fora, no mínimo. Aham. E nos 2 meses que passaram, eu de gesso e tal, para eu tirar o gesso, quando eu olhei minha perna, eu falei: tá bom, não jogo mais. Um rasgo de uns 20 centímetros na minha perna, de 15 centímetros. Minha perna fininha. Eu falei: bom, acabou minha carreira. Eu ainda estava no. Mas, enfim, essa força que a gente tem que a gente desconhece, né? Aham. Então eu tenho que passar a superar essa. E 2 anos depois fui campeã pan-americana, depois mundial e medalhista olímpica. Aham. Então,
Mas só ali onde eu chorei, qualquer um chorava, não. Eu dava a volta por cima do que estava, né, a música. Mas foi isso, foi um aprendizado na dor. E aí a gente, como bom ser, a gente gosta de aprender na dor, né? Mas foi um momento em que eu, com 27 anos, eu falei, acabou minha carreira, eu ainda não tinha solidificado a minha parte financeira, assim, como eu estou hoje, que eu posso me dar o luxo de viver e não fazer nada onde eu quiser, né? Aham. E também tinha essa dúvida de como que eu vou, e agora? Né? O que eu faço? Mas é a força que a gente tem interior, que a gente desconhece, faz com que a gente vire essa página, né? Pessoal, vou aproveitar essa história da Paula e falar algo que eu gosto de falar nas empresas, né? As estrelas brilham na escuridão. Ah, o sucesso da gente não é na hora dos jogos. O sucesso da gente é quando a gente está treinando, quando a gente está comendo, né? A gente sempre fala isso, né? Tem que se alimentar como um medalhista olímpico, tem que treinar como, tem que dormir, tem que ir para uma festa com um medalhista olímpico. E muitas vezes as pessoas acham, pegar o mundo de palestrante, o sujeito acha que ele vai subir no palco e tá bom. Não, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que ter história. E, e aqui a gente tem uma história. Sabe, assim, na hora que tá lá com o fisioterapeuta, ninguém tá vendo a Paula. Na hora que tá sofrendo de dor, fazendo fisioterapia que dói pra cacete, ninguém tá lá. E depois as pessoas. Eu morava a 15 quilômetros de Madrid, mas a estrada era muito trânsito, muito. Então eu ia até a estação de trem, eu pegava o trem até a Tocha, em Madrid, e na estação de trem eu pegava o metrô e ia para o meu fisioterapeuta, onde eu passava das 2 da tarde até as 8 da noite. De manhã eu ia para Uau! 5. E teve um momento que eu estava de muleta ainda, que eu não podia apoiar o pé e no metrô, aquela loucura. Então, depois eu volto para o Brasil, que eu decidi voltar depois do campeonato. Meu time foi vice-campeão, eu ainda consegui jogar as finais. Eu volto para o Brasil, para um time do Brasil. Meu, fisioterapia, acabava o treino da manhã, fisioterapia. Chegava antes à tarde, fisioterapia. Depois do treino, fisioterapia. Então é isso, é o que você falou, né? A gente também não pode cruzar os braços e falar, agora eu vou ficar bem, eu vou... Não, é luta, tem que lutar. É, uma vitória acontece a partir dos bastidores, né? Isso. Paula, É no antes que acontece tudo. oi? É no antes, né? Não é no depois. Depois é só comemorar. O Antônio Fagundes tem uma frase que eu gosto muito. Todo mundo gosta de ir para o palco, mas ninguém gosta de se preparar, de treinar, né? De ensaiar. E, pessoal, as vitórias do palco começam com as conversas, começam com os ensaios e aí todo mundo vai te. Eu lembro em 2000, eu já tinha vendido o livro pra cacete, feito palestra. Quando a revista Exame era uma revista significativa, em 2000 e pouco, eu fui capa da Exame, o fenômeno Chiniachique, né? Ou seja, depois de 20 anos, os caras acham que a gente estalou o dedo e apareceu. Paula, brigadíssimo. Uma Obrigada a você. delícia, uma delícia. Quando vier para Sampa, dá um oi aqui, vamos almoçar. Tá bom. Beijo, Um gente. beijo, Beijo obrigado. a todos. Turma, nossa, que conversa deliciosa. Paula, você sai da tela? Pessoal, que conversa deliciosa, que conversa. A Paula é um ser humano. A Paula é um ser humano. Pessoal, quem quiser fazer o treinamento mental, Roberto Chiniachique, escreve a palavra power. Eu adoraria ver 20 powers escritos aí. Power, power, escreve power para você. Olha, moldando o nosso cérebro, importante isso. Escreve a palavra power
Escreve a palavra power. Isso. Para você receber informações sobre o The Power. Isso. Alama Cardoso, Luciana Carneiro. Escreve a palavra power, só para você saber como que esse trabalho, preparação mental, que eu fiz com tantos atletas olímpicos, tantos empresários, tantos profissionais liberais, e agora ao vivo e a cores, Roberto Chiniachik, com você. É muito importante a gente ver uma pessoa que construiu essa história, como a Paula construiu, como é que é isso, né? Com 12 anos sair de casa, 14 anos chegar na seleção brasileira, perceber a importância do time. Opa, legal, pessoal. Power, escreve para mim. Ô Kelly, Zambelli, você escreveu Power 2 vezes. Escreve só uma, senão o robô não diagnostica. Então, escreve a palavra Power. Isso, escreve a palavra Power. Pessoal que está entrando, escreve a palavra Power. Power. Deixa eu ver quem está aqui. Ana Paula, Luiz Henrique, olha só. Pessoal, tenha um dia maravilhoso. Ontem troquei mensagens com a Hortência. Hortência vem a semana que vem. Mas, The Power, Maiara Marinov, Érica Kodama, Power, escreve a palavra Power para mim. Oi, Érica, como é que tá o evento? Isso, nossa, a Paula é muito querida. A Paula é muito querida. Pessoal, escreve a palavra Power para você receber informações sobre o meu treinamento presencial, Roberto Chiniachik. E eu vou trabalhar com você o que eu trabalhei com esses atletas olímpicos maravilhosos. Isso, legal. Pessoal, o Lucas está falando, Roberto, como é que você fez isso? Chegou a mensagem. Isso chama automatização, isso chama inteligência artificial. E a gente vai ensinar como que você tem uma atitude de inovação. Vocês escrevem Power. Turma, beijo para vocês. Eu entro na sua live e aí você me chama, isso aí eu aceito, né? Clarice, ou falamos aqui, ou manda pelo Zoom, porque